passado o resultado das eleições norte-americanas para presidente, o mundo se voltou, e principalmente o mercado financeiro mundial se voltou às notícias ligadas às vacinas para o coronavírus, né? Isso está intimamente ligado com a recuperação da economia mundial e claro que isso gerou uma euforia no mercado. Já começou nessa segunda-feira e parece que nessa terça-feira a gente ainda tem um movimento positivo, mas para a gente entender melhor, para a gente saber mais de quais são os caminhos aí que a semana deve tomar para o mercado financeiro, a gente convidou o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, já na manhã de hoje para estar conosco. Jason, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Jason, como é que você avalia esse início de semana, depois do resultado das eleições e mais o cenário sendo completado com essas notícias sobre a vacina contra o coronavírus? Bom, o início da semana ele vinha mais positivo por conta das eleições estarem resolvidas em mais de um estado, que isso era muito importante. Se fosse parecido com o que aconteceu na eleição entre Al Gore e Bush filho, poderia ser muito mais complicado, porque ali foi literalmente um estado que definiu a eleição inteira e por uma margem muito pequena, ou seja, a judicialização era natural de acontecer e aconteceu mesmo. Mas dessa vez não, era um cenário mais afável, vamos dizer assim, a uma resolução, ainda que Trump não aceite a resolução, é uma resolução mais rápida e que seja uma resolução mais pragmática. Óbvio, Trump vai reclamar, é óbvio que ele vai reclamar, tudo que está sendo colocado ali como problemas, em especial aqueles conectados à votação por correio, votação por o que se chama de absentee bailout, é complicado. É um cenário complicado, mas não tem efeito complicado. Mas logo depois, assim, logo pela manhã, nós já tivemos ali uma sinalização da vacina, a vacina da Pfizer BioNTech, e essa vacina com 90% de eficácia, segundo o que eles dizem, abriu um espaço para um cenário mais positivo para o mercado. Foi um rally até engraçado, porque, na verdade, ele acabou por beneficiar as empresas que tinham sofrido com a pandemia e atacou as empresas que tinham se beneficiado com a pandemia, né? Então, foi obviamente um movimento de curto prazo, houve um que a gente chama um shift de mercado nesse sentido, e agora o mercado está aqui lutando um pouquinho para tentar ficar positivo. O Bovespa está na pré-abertura aí já com 0,19 de alta. Lá fora, o Nasdaq negativo por conta das empresas de tecnologia que seriam afetadas pela pandemia. Mas a Europa segue positiva nesse momento, ou seja, os mercados ainda estão se adaptando, tentando entender, porque a questão da vacina, ela é legal, é importante, é boa. A gente não sabe quando é que vai ser vacinado, quando vai começar, qual a capacidade de produção da Pfizer, se essa vacina vai ser, digamos, aberta ao restante do mundo, para que isso possa, de alguma maneira, ser produzido em larga escala. São todas dúvidas muito pertinentes que ficam em aberto, e o mercado agora vai começar a operar em cima disso. Certo. Jason, na China, né, ou na Ásia, mas especificamente na China, os índices acionários fecharam em queda, com alguns dados também que vieram mais fracos, talvez, do que o mercado esperava, né, sinalizando alguma dificuldade na sua recuperação. Isso faz frente também ao mercado? Tem força essa informação no mercado hoje? Ou ela acaba perdendo um pouco de importância justamente por conta dessa questão da vacina? Isso perdeu um pouco de importância. Foi a inflação chinesa que veio um pouco abaixo das expectativas, gerando os temores de que o cenário pode ser um pouco mais difícil em termos de atividade econômica lá. Certo. Não está ganhando o ímpeto que deveria ter ganhado. E aí, obviamente, o mercado chinês especificamente acabou sofrendo, os restantes do mercado meio que deixaram de lado e passaram, vamos dizer assim, a continuar a avançar. Mas é que, por enquanto, no curto prazo, eu acho que muito vai ser o desenho de como vai ficar essa questão vacinal. Porque a partir da fase 3, você tem um pedido emergencial de utilização da vacina, que é o último passo. E aí isso vai passar por, vamos dizer assim, por uma série de crivos e uma série de países. Então, temos que ficar atentos, né, nesse sentido. Certo. Jason, como tem se comportado as commodities no meio desse monte de informações? Principalmente ontem nós tivemos uma alta de quase 10%, ou durante o dia tivemos uma alta de mais de 10% do petróleo. Hoje o mercado até, antes um pouquinho da gente entrar, ainda subia um pouquinho de forma bem mais comedida,
mas ainda subia. Como é que as commodities têm se comportado nesse cenário? O cenário que, na verdade, tem um desenho que diz que se beneficiaria o mercado por conta da eleição do Biden. Então, o mercado de commodities acaba sendo beneficiado nesse sentido. Então, aí a gente vê isso como talvez positivo para o setor, não totalmente, mas positivo para o setor. Vai ficar a dúvida em relação a como é que vai ser a relação do Biden, efetivamente, com a China. Uhum. Esse eu acho que é a maior dúvida que nós temos agora no curto prazo, é exatamente qual vai ser o comportamento do Biden com a China. Nós não sabemos ainda. Isso é um ponto importante de se levar em consideração, porque nós não sabemos como é que vai ser como vão se desenhar as relações China-Estados Unidos, se isso vai trazer algum benefício, por exemplo, para países emergentes, se, por exemplo, o Brasil pode ser beneficiado. O Brasil conseguiu até se beneficiar dessa crise com as exportações, em especial operando muito com a China. Uhum. Então, não quer dizer necessariamente que nós tenhamos tido algum problema nesse sentido. Eu acho que só precisa o Brasil, aí vem a parte difícil, o Brasil precisa ser pragmático. Sim. Bem pragmático nesse sentido, tentar não se envolver com essas questões eleitorais lá fora, já está se envolvendo, infelizmente. Então, talvez ali nós vejamos que, dado a situação atual, o Brasil tem grandes potenciais, mas aí volta o ponto importante, nossa lição de casa. Aí precisamos fazer nossa lição de casa, mas precisamos muito fazer nossa lição de casa para que nós tenhamos uma perspectiva de uma saída da crise, está bem como é que eu posso dizer, está bem galgado fiscalmente, economicamente, para conseguir acompanhar o resto do crescimento, porque nós já passamos por situações semelhantes no passado e não conseguimos acompanhar com o mesmo ímpeto o restante do crescimento mundial, dado que a gente viu o que aconteceu depois de 2008. Certo. Jason, essa relação Biden-China, ontem um portal até bastante importante chinês já trouxe a informação de que há essa possibilidade que eles revejam, né, o acordo da fase 1, né, para as relações comerciais entre China e Estados Unidos. Isso traz alguma outra perspectiva para o mercado, uma outra visão, ou a visão ainda de que eles precisam, de fato, de tempo para restabelecer essas relações comerciais entre os dois países? Eu acho que precisa de tempo, porque uma das coisas muito importantes que a gente precisa colocar em pauta na relação China-Estados Unidos é que, ainda que tenha sido muito ruidoso todo o processo de discussão entre os dois, na verdade, o Trump tinha razão na maioria dos pontos. Claro. Isso é um ponto a se levar em consideração, ou seja, não pode necessariamente aceitar uma revisão da fase 1, e pode ser uma coisa que seja ruim para os Estados Unidos. Claro. Porque o Trump ele tinha razão na questão de propriedade intelectual, Trump tinha razão na questão muito do protecionismo chinês, da questão da alteração do câmbio. Então, nesse sentido, é importante que haja, por parte dos Estados Unidos, também pragmatismo nesse momento para se lidar com isso. Porque vamos imaginar o seguinte, que nesse cenário, os Estados Unidos cedam um monte de coisa. Pode ser muito ruim para os Estados Unidos. Pode ser muito ruim. Aí pode chegar ao ponto em que você descobrir que Trump tinha razão. E o problema é a maneira como o Trump lidava com isso. E como eu já citei algumas vezes, o grande problema do Trump é que, em alguns aspectos, ele gera tanto ruído, ele faz tanta fusaca, tanta bagunça, tanta coisa, que no fim, ao invés de gerar aquilo, ou seja, simpatia à causa que ele mesmo está colocando, que é uma causa verdadeira, não gera antipatia. Existe uma inteligência política, financeira, econômica por trás de todas essas colocações e essas ações do Donald Trump, né, Jason? O mercado reconhece isso também, mas talvez a forma de se comunicar é que não tenha sido a mais adequada. Eu digo que o Trump, ele é muito mais, em diversos aspectos, ele é muito mais um problema de forma do que de conteúdo. Sim.
ele, em diversas ocasiões, ele estava correto no que ele dizia, estava correto na assunção que os Estados Unidos tinham em relação à China. Mas ele não estava correto na forma. Certo. E a China, às vezes, numa postura meio cavalheirística, vamos dizer assim, acabava se colocando como vítima e as pessoas, às vezes, davam razão para a China, e a China aproveitando essa situação. Então, essa relação com o Biden agora, ela vai precisar ser muito bem desenhada, porque os Estados Unidos não pode chegar simplesmente baixando a cabeça para a China, porque achava que o Trump estava errado. E fora de lembrar também o seguinte, os democratas são muito protecionistas. Sim. E se nós colocarmos isso também nessa nova perspectiva, o Trump foi muito mais democrata nesse sentido do que foi republicano. Enquanto lá atrás o Obama, durante o processo, principalmente na fundação do TPP, que é o Acordo Transpacífico, todo esse tipo de coisa, ele foi muito mais parecido com um republicano. Então é de se imaginar agora como é que vão agir os democratas. Sim. Em face a esse cenário novo. Então é muita dúvida que existe nesse sentido, e de se entender se vai haver ou não um posicionamento por parte dos democratas e simplesmente desfazer o que o Trump fez, isso pode ser muito perigoso para os Estados Unidos mesmo. Então não seria legal, talvez, eles simplesmente fazerem, por exemplo, o que o Trump fez no começo do governo dele. Que acabou com o TPP, fez um monte de coisa só para tirar o legado Obama, sendo que ele poderia ter feito algo que, de certa maneira, ajudaria monstruosamente os Estados Unidos a lidar com a China na questão comercial. É importante colocar isso na análise, né, Jason, de que essa vitória do Biden não traz um otimismo instalado para o mercado, né? Uma tranquilidade instalada para o mercado, pelo contrário, não, né? Não é uma coisa tão simples, não é achar que o mercado tinha, assim, não é que o mercado tinha uma preferência, o mercado, de certa maneira, principalmente lá fora, ele pendia, de certa maneira, ao Trump, porque o Trump foi uma pessoa que baixou impostos, facilitou muito a questão das empresas listadas em bolsa. Então, o mercado, de certa maneira, gostava disso. Ele, em si, ele não fez necessariamente um mau governo, mas ele fez um governo monstruosamente ruidoso. Ele fez um governo cansativo, né? Então, daí que aí a nova reação do mercado, tudo bem, agora ele perdeu, bom, de repente vai ser melhor. Putz, a questão mundial vai ficar um pouco mais calma, não sei o que e tal. Então, nesse sentido, talvez aí o mercado comece a ficar um pouco, também o mercado, volte de novo a palavra da moda, o mercado também fique mais pragmático. Tá. Jason, aquela pergunta que eu vou te fazer, não vamos perder a amizade nessa terça-feira. A questão cambial, como é que você imagina que vamos seguir aí? Depois de ontem, você quer me fazer essa pergunta. Teve 20 centavos de spread no dólar ontem, você quer fazer de novo essa pergunta. Eu vou te responder de novo, faço a menor ideia. Ontem a gente o dólar a 5,22, depois foi para 5,46. Gente, não dá. Nossa, 24 centavos de spread ontem. Eu não entendi nada também. Agora eu te pergunto só uma coisinha. Essa é de fato a tendência, Jason, para a gente ter uma falta de caminho, de direção, justamente porque há, como você já citou aqui na sua entrevista, uma série de incertezas daqui para frente? Eu acho que nós temos, infelizmente, no nosso câmbio, algumas coisas de curto prazo que atraem, vamos dizer assim, um comprador, que é, em parte, essa questão do overhead, os bancos tendo que fechar o overhead no final aí do período, que acaba dando uma força compradora, principalmente quando o dólar cai. Então, como tem que fazer uma operação de compra de dólares, o dólar cai, entra no mercado, entra raspando aquelas coisas todas. Mas não é só a questão do overhead, existe um prêmio de risco que está embutido não só na curva de juros, mas também está embutido no câmbio. E isso tudo tem a política envolvida no meio. Então, é bem complicado agora, nesse cenário, a gente imaginar que haja uma mudança significativa, né, de curto prazo, que possa fazer com que o câmbio comece a se valorizar. A tendência seria, porque a gente está falando do dólar, a gente está falando de Biden. Biden é dólar para baixo. Mas já esse dólar está vindo para baixo, se a gente for pegar pelo DXY aqui, vamos pegar o gráfico.
Ele está em 92 agora. Uhum. E foi um dólar que já bateu 102 Sim. no DXY. Tá. Ele tá muito próximo, 92,80, alguma coisa. Ele já bateu 92 na mínima. Então, assim, a gente está muito próximo da mínima global do dólar contra grandes moedas. Alguns mercados emergentes estão desempenhando muito melhor que o Brasil. O Brasil está distorcido, está completamente distorcido. Então, é difícil a gente fazer uma previsão, qualquer tipo de previsão crível relacionada a câmbio. Dessa forma, você responde uma pergunta que a gente recebeu aqui, viu? Do Luiz Donizete Tamioso. Ele diz o seguinte: o que vai acontecer com o dólar em 2021? Vamos ter que acompanhar, né, Jason? Dia a dia, notícia a notícia. Não, eu não faço a menor ideia, ninguém faz a menor ideia. É dia a dia, é dia a dia. Sempre foi difícil prever dólar. Sempre. Inevitavelmente. Antigamente era mais fácil quando você tinha, por exemplo, um ciclo muito intenso de venda de commodities lá na faixa de 2006, 2007. Ou seja, estava entrando desesperadamente dólares por todos os lados do Brasil, então era mais fácil você prever que ele ia cair. Aí você meio que dava uma chutada e aqui acertava. Né? Então não era tão difícil. E depois, quando começou a piorar a situação aqui no Brasil mais recentemente, antes da crise ali, durante a crise da Dilma, também era mais fácil você saber também. Era para cima, você também chutar mais ou menos. Desde que entrou o Temer, começou um ciclo de desvalorização do real, em alguns aspectos, começou, que se intensificou no final do ano passado, e esse ano foi aquela loucura. A gente já viu para onde ele bateu esse ano. Então, e ele responde muito rapidamente a aspectos políticos, a aspectos internacionais. Então, eu digo para você que está aí precisando cenarizar dólar, me desculpa, acompanhe. Ô, Jason, a gente joga lá para frente uma expectativa só, mas é difícil realmente fazer uma projeção. Você falou desse ciclo, né, de uma venda de commodities muito intensa, que foi uma situação que aconteceu esse ano com o Brasil, mas que também não teve o impacto natural que teria sobre o câmbio, porque nós, né? naquela época, não tínhamos um prêmio de risco embutido no câmbio. Nós tínhamos uma situação política, apesar de ter passado pelo mensalão naquele momento, Sim. nós tínhamos uma situação política na mão do Lula relativamente estável. Sim. Até por conta do mensalão, se você pensar nisso também. Ainda que o mensalão tenha sido descoberto, ele era a razão da calma política que o governo conseguia sustentar naquele momento, ao ponto de conseguir fazer uma reeleição. Sim. Do partido, não da pessoa. Então, e aí quando veio a crise de 2008, nós adotamos medidas anticíclicas que fingiram que estava tudo bem, com uma bomba que foi explodir na mão da Dilma. Uhum. Uma bomba fiscal, e ela, em vez de desarmar a bomba, ela jogou gasolina. Sim. Foi aí que deu o impeachment dela, e aí disparado do dólar, tudo. Então, ou seja, nós tínhamos, naquele momento, tinha um prêmio de risco embutido político grande ali, mas agora é fiscal, é político. A pandemia trouxe um aspecto fiscal muito horroroso para essa questão no Brasil agora. Então, tudo isso pesa muito, né? E como a gente continua não fazendo a lição de casa, a gente continua não conseguindo se beneficiar de uma melhora do cenário global. Ou seja, precisa fazer a lição de casa. São aquelas reformas de longo prazo, não são reformas de curto prazo, não são reformas para agora, são reformas que vão perdurar por décadas e décadas no Brasil. Sim. Já tivemos a reforma da Previdência, precisamos da reforma tributária, precisamos da reforma fiscal, precisamos da reforma administrativa, precisamos pensar nos DES, precisamos pensar também na revisão do Pacto Federativo. É muito importante. Se quer mexer no teto dos gastos? Sim, pode mexer no teto dos gastos, desde que responsavelmente através da revisão do Pacto Federativo. Não adianta a gente ficar com um monte de dinheiro carimbado, com um monte de dinheiro chancelado, com 90% do orçamento travado e fingir que a gente consegue fazer alguma coisa. Ô, Jason, e dá tempo da gente avançar com alguma coisa expressiva até o final de 2020? Eu não sei se tem vontade política para isso. Sim. Porque já meio que deram a pinta de que não vai fazer nada até a eleição. Uhum. E depois da eleição ainda tem segundo turno. Aí você já está no final do ano. Se fizer aquele esforço que foi feito lá durante o governo Temer, de aprovar algumas coisas até o finalzinho do governo, talvez acreditasse. Até como fez no ano passado aqui no Brasil também. Eu ia dizer isso, o ano passado a gente deu uma corrida boa ali no segundo semestre, sim, né? Foi uma corrida legal, deu um avanço bom naquele momento. Mas eu não sei se efetivamente existe vontade política para isso. E o Maia, por mais que ele bata na tecla de que eu
eu tenho a solução, eu quero fazer, chega na hora de fazer, ele começa a impor restrição. Sim. Então não é que ele tem a solução, ele tem a solução, mas é um jogo político também para cumprir com as vontades dele. Então não necessariamente você vai ter ali a coisa funcionando. Então, outro dia ele até citou a questão o Paulo Guedes citou, né, que tinha ali muitas travas para avançar com as privatizações. Ele falou, não, é o governo. Não é o governo, a gente precisa alinhar todas as esferas ali, né, Jason? Isso aí é um jogo de retórica, isso aí é um tremendo jogo de retórica. Sim. Entendeu? Saber quem tem razão na situação é dificílimo, então eu não boto a mão no fogo por nenhum deles, entendeu? Sim. Talvez ponha mais pelo Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes é um cara que ele é muito cheio de boas intenções. Mas talvez faltasse o traquejo político nele para conseguir passar dessas coisas, dessas casas, ou melhor, talvez faltasse, acima de tudo, um posicionamento do governo totalmente favorável às pautas que ele coloca em jogo, para que isso pudesse ser trabalhado de forma a passar no Congresso. Certo. Mas o governo também não mostra vontade política. Aí ficou aí perdendo um tempo horroroso tentando aprovar um programa de renda mínima e não chegou a nada. Sim. E pode perder mais tempo com isso ainda. A gente tem muita coisa ainda para acompanhar até o final de 2020, certamente, como você falou, né? A gente não vai ter tempo para tudo, mas a gente vai continuar monitorando. Tomara que alguma coisa saia esse ano, que pelo menos a gente começa o próximo ano melhor. Sim. Já seria importante, né, Jason? Seria muito importante. A questão fiscal está no centro das discussões ainda, né, Jason? Sim. Ela vai ser o centro das discussões. E é a chave para as outras resoluções também, né? Sim. E não adianta ficar tentando adoçar a pílula. Tem que ir lá. É mais ou menos assim, eu às vezes faço um paralelo isso ao meu tio-avô. O meu tio-avô, ele machucou o pé e não queria ir para o hospital, porque tinha medo de hospital. E morreu por causa do pé. Jesus Cristo, Jason. Gangrenou, deu tudo quanto é problema. Ou seja, é mais ou menos isso. Você tem um problema que você precisa encarar de frente e vai ser doloroso encarar de frente. Antes que ele piore, né? Antes que ele piore. Aí o governo vai esperar o quê? Vai esperar gangrenar para acabar tudo e não ter chance de aprovar nada? Sim. Então, ou o governo toma tendência e tenta avançar com as pautas, não adianta a gente vai ficar batendo nessa tecla aqui até ad eterno. Sim. Jason, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de terça-feira, para clarear aí as ideias, trazer direcionamento, salvo para o câmbio, né, Jason, que não sabemos para onde ele vai. Isso já está certo. Nesse momento agora ele está estável. Ele está estável. Jason, muito obrigada, bom trabalho para você, para toda a sua equipe, e a gente volta a se falar com certeza. Até mais. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conosco nessa manhã de terça-feira, trazendo esses esclarecimentos sobre o mercado financeiro, para onde vão os mercados a partir de agora. No centro das questões, nessa semana, na verdade, estão os avanços com as vacinas contra o coronavírus. Isso tem trazido um estímulo importante para o mercado financeiro. A questão cambial ainda muito indefinida. Nós recebemos até a pergunta aqui do Luiz Tamioso, de Assis Chateaubriand, Paraná. Se o senhor ainda estiver nos assistindo e não pegou esse pedacinho da resposta do Jason, ele sinaliza justamente isso, uma falta de direção muito intensa, muito latente, porque há questões no curto prazo internas que impactam diretamente no andamento do dólar. Então, não só basta a gente olhar o cenário internacional, mas aqui dentro a gente tem umas questões de curto prazo, principalmente a questão fiscal também ainda no centro das discussões do mercado financeiro internamente. A gente está acompanhando tudo isso para que você receba essas informações sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, de forma traduzida para a gente entender como isso impacta no seu dia. Para a gente concluir, a gente tem o dólar agora operando com uma leve... Deixa eu até atualizar minha tela aqui. Mas uma leve baixa de 0,26%, valendo R$ 5,38. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.